Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo transporte obrigatório. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, vou ler versículo de número 11 e também o 12. Dizem assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Hoje é 1 de setembro de 2022. Deus Santo, Perfeito, Criador, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que aqui estou em oração. Quero te apresentar a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família. Quero te apresentar de uma forma especial cada inscrito, Senhor, do nosso canal. Abençoa a todos, também a minha família, a minha vida. Fica conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo transporte obrigatório. E hoje eu quero falar ou abordar um assunto não muito apreciado por ninguém. Hoje eu quero falar da morte ou sobre a morte. E nesse particular, gente, como já disse aqui, que dei esse título, dizendo transporte obrigatório, quero exemplificar a figura sombria da morte como o transporte obrigatório, ou seja, não vai escapar ninguém. É obrigatório seguir nesse transporte, Seja ricos, pobres, todas as raças, religiões, etc. e tal. Aqui trato a morte como transporte, meio pelo qual vamos chegar a algum lugar na eternidade. Resta-nos saber se será com Deus ou sem Deus. A morte, repito, é esse meio, esse transporte que vai nos levar para esse lugar eterno. A pergunta é essa: vai ser com Deus a nossa eternidade ou será sem Deus? Triste, né? Se for sem Deus, vai ser muito triste. Esse texto, gente, inclusive, em outra palavra do dia, recentemente eu falei sobre esse texto, mas de uma forma diferente, abordando outra temática. Mas aqui a gente encontra o profeta Elias, sendo ele tomado, e Eliseu, seu sucessor, ele é testemunha ocular daquela situação atípica, situação que não havia acontecido ainda, Não havia registro de fato igual, e a gente sabe que nessa situação, como diz aqui o versículo 11, quando eles estavam andando e falando, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa. Esse é até um assunto polêmico, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa baseada na palavra de Deus. Elias não foi para o céu, tá bom? Aqui está dizendo que Elias foi separado ali de Eliseu e subiu ao céu num redemoinho. Esse céu aqui não é o céu onde a gente sabe que Deus está, Não é o céu onde Jesus está. Aliás, eu vou provar isso pela Bíblia, que Elias aqui
não subiu ao céu nesse sentido, tá? No céu onde Deus está, onde Jesus está, como algumas pessoas pensam que esse texto aqui quer dizer. João, o evangelista João, ele registra palavras do próprio Jesus. No capítulo 3, eu vou ler versículo 13, quando Jesus está falando acerca do novo nascimento para Nicodemos. Versículo 13, Jesus diz assim, versículo 13, repito, do capítulo 3 do Evangelho de João. Ora, ninguém, presta atenção o termo, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem foi? Aí Jesus vai dizer aqui, o Filho do Homem que está no céu. Está falando dele próprio, o próprio Jesus, tá? Desceu aqui, o Deus se encarnou nessa terra, o Filho de Deus, como Deus, mas foi somente ele que subiu ao céu, entende? Então essa expressão aqui, que Elias subiu ao céu, não é o céu, isso que Jesus está dizendo, porque somente Jesus subiu a ele, tá? É um mistério aqui, esse termo, não vou entrar aqui no meio da questão, até porque não é o assunto da nossa palavra do dia hoje, mas que possamos entender que Elias não foi assim arrebatado para o céu. Inclusive, esse texto aqui, essa parte, é uma tipologia, né, da igreja, do arrebatamento da igreja. Mas entendamos que não se trata de Elias ter ido para o céu, onde em breve a igreja vai estar junto com o Pai, o Filho, né, o Espírito Santo e os anjos na eternidade, tá? Então, concluindo, o transporte obrigatório. O transporte para Elias aqui foi esse carro de fogo, separou Elias de Eliseu. Versículo 12 diz que nunca mais Eliseu viu Elias. Então, concluindo aqui, estejamos prontos para embarcar nesse transporte obrigatório que é a morte, que vai nos conduzir para a eternidade. Repito, como disse no início, resta-nos saber se será uma eternidade, ou seja, esse transporte vai nos levar para um destino com Deus ou sem Deus. Reflita sobre isso. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.